Glória a Deus. Queridos, chegou a melhor parte da palavra. Eu sei que já foi feitas as apresentações, mas eu peço que a igreja, por gentileza, se coloque de pé para receber o nosso pastor. Ele já foi pastor setorial aqui. Quando ele pedir, você pode se assentar. Amém? Esse homem de Deus tem uma história muito longa. Eu me lembro quando eu era menino, eu já ouvia falar que o pastor tinha não sei quantos anos de pastor setorial. Imagina o dia de hoje. Para mim, me sinto muito honrado de só estar aqui sentado ao lado desse pastor que deixou uma história, um legado muito grande aqui. Pastor, Deus abençoe. É uma honra enorme ter conosco. Deixa Deus te usar nesta noite. Amém? Nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica da palavra. Apesar do tema já estar exposto aqui, né? Todo mundo já está ciente do tema. Eu estou feliz, estou alegre por estar aqui nesta noite, participando deste culto festivo de gratidão a Deus. O tema está em Apocalipse capítulo 3 e o verso de número 11. Glória a Deus. Mas eu quero ler também no Salmo 122, capítulo 3 e 11 de Apocalipse. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no Salmo 122, parece. É um pouco diferente do que está escrito no Apocalipse, mas a palavra de Deus nunca é diferente. Ela sempre tem a sua finalidade específica, porque se trata de inauguração, se trata de aniversário da igreja. E essa igreja, por ser uma casa simples, sem aparência, sem beleza para as pessoas gostam de lugares bonitos e bons, luxuosos, mas aqui existe uma coisa muito especial aqui. Essa casa aqui é de Deus. Talvez Deus não esteja no shopping center nesta noite. Talvez tenha muitas concentrações com muitas importâncias por aí para a sociedade e para o homem, e Deus não está lá. Mas eu quero afirmar com você categoricamente que Deus está aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Salmo 122, o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos e as tribos do Senhor, como testemunha de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero já agradecer aqui pelo convite do irmão, esse irmão abençoado aqui, que eu encontro ele sempre sempre esqueço o nome dele. Ademilton, né? Ademilson. Eu encontro esse irmão direto. Ele trabalha aqui de vendedor aqui nessa estrada aqui, e eu vejo ele sempre lá pro Pau da Lima, rodando lá. Sempre encontro ele.
E ele sempre me faz um convite, mas hoje deu certo. Aleluia. Amém? Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e meu Pai Celestial, Deus em que cuja presença nós estamos reunidos nesta noite, neste lugar, esta casa onde o Senhor consagrou, onde o Senhor selou com o seu Espírito, aonde aqui são oferecidos teus sacrifícios. Aqui não é oferecido carneiro, nem bodes, nem sacrifícios humanos, mas sacrifício de justiça, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. E o Senhor sabe o quanto os irmãos se esforçaram para que pudesse realizar essa pequena programação, para o seu nome ser exaltado, ser glorificado, ser honrado, ser magnificado. Nesta noite vem, Senhor, honrar a sua igreja com a sua presença, no nome soberano de nosso Senhor Jesus Cristo. Te adoramos e te agradecemos. Amém. Podeis sentar. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero rapidamente. Que hora termina? 8h30, né? 8h30. Muito bem. Irmãos, eu fui chamado para a obra. Eu era jovem. Eu aceitei a Cristo com 26 anos de idade. Eu tinha 26 anos quando Deus me libertou da bebida alcoólica, da prostituição, de tudo aquilo que o mundo oferecia. Eu não tenho estatura. Eu 1,55 m, eu pesava na época 49 quilos. Eu era um garoto adolescente com 27 anos de idade, 26 anos, casado com uma filhinha, 2 filhas, e vivia uma vida de festa, de farra, de pagode, bebidas e danças. Gostava muito de dançar. E Jesus me salvou. E quando o Senhor me libertou, eu queria cantar músicas porque era bonito cantar hinos. Comecei a escrever alguns hinos, mas o Senhor me chamou para o ministério. Eu tinha 27 anos, e eu já estava cooperando na obra de Deus, evangelizando, pregando em evangelização, cantando hino, abrindo o culto, fechando o culto. Eu não entendia, eu achava aquilo tudo maravilhoso, mas eu era tímido, eu tinha medo, eu tinha vergonha de ser repreendido, de alguém dizer que eu estava no lugar errado. Até que um dia Deus confirmou a minha chamada, através de várias revelações, chamada mesmo. Aí o Senhor me chamou para dirigir congregação. Eu tinha 28 anos de idade, bem jovem, tinha 3 filhas pequenas. A igreja que o pastor que me deu, o Senhor me deu, tinha 4 quilômetros de distância. Eu tinha que ir de a pé, com 3 filhos pequenos, com a esposa. A esposa falou assim: eu não vou. Eu falei: tudo bem, você fica e eu vou, porque quem me chamou foi ele. E meu primeiro pedido ao Senhor, para que ele confirmasse a minha chamada, foi que ele enchesse o meu coração de alegria e de amor. Eu precisava amar. Eu não sei aonde eu descobri isso, certamente lendo a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu dobrei o joelho em frente à minha janela, uma janelinha que tinha no barraco onde eu morava, lá na Itinga, eu morava na Itinga, e ali dobrei o joelho assim, era por volta de meia-noite. Eu tinha chegado da reunião no Boqueirão, e o Senhor e a esposa falou assim: e aí, você saiu para algum lugar? Eu falei: vou, foi para Capelão. Ela falou: eu não vou. Eu falei: eu vou orar. Dobrei o joelho, e a lua vinha saindo assim. Em cima tinha um sítio assim, do outro lado da minha casa, onde tinha um pasto com os animais, e aí a lua vinha por cima daquelas árvores assim,
E eu olhei assim para aquela lua, olhei para o céu e falei assim: Senhor Jesus, eu quero te pedir uma coisa muito especial nessa noite. E eu não quero exercer uma função de dirigente de igreja sendo convidado apenas pelo homem. Eu sei que o homem pode fazer isso, mas eu quero uma confirmação do Senhor. Se o Senhor me chama para esse ministério, eu tenho alguns pedidos para te fazer nesta noite. Primeiro enche o meu coração de amor para com a tua obra. E para o lugar que o Senhor está me mandando, o Senhor sabe que aquele lugar é dificílimo. Eu preciso que o Senhor ali salve vidas. Eu preciso que o Senhor cure as pessoas doentes. Eu preciso do batismo do Espírito Santo. Eu preciso construir um templo, porque ali não tem templo. Terminei a minha oração e falei obrigado. Fui tomar banho, tomei banho, jantei. E a esposa falou assim: e aí, já orou? Eu falei: orei. Ele falou alguma coisa? Eu falei: não. Ele não me falou nada agora, mas ele vai me falar. De manhã no sábado, saí cedo, fui trabalhar. Quando cheguei de tarde, ela falou assim: e Deus falou? Eu falei: falou. Qual foi que ele falou? Eu não sei, eu só sei que eu estou alegre, eu estou com tanta vontade de ir para lá, que eu já quero ir agora. Ela falou: você vai só. Eu falei: vocês, a tua chamada é tua, não é da tua mulher não, ela vai por obediência. Vai por obediência, agora se não for, paga o preço. Se ele tiver chamada para o ministério e você impedir, você vai sofrer penas que vai doer. Não tem médico que vai curar você. Você vai ser doente. A minha esposa nunca achou, nunca aceitou minha chamada. Mas não é boa, é só doente. Doente, doente, sempre doente, sempre doente. Mas é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus na minha vida. Então assim, fui para aquela igreja, tomei posse, tinha 2 membros, 2 crentes. O salão era do tamanho aqui, desse beco aqui, ó, daqui, ó, dessa pedra de cerâmica para cá. Aqui era o púlpito, ali era um banquinho onde ficavam 2 irmãs sentadas, tinha 6 crianças que ficavam assim. Aí chegou minha esposa, chegou a esposa do vice, que me deram um vice, e fez 4 mulheres. Eu cheguei com 3 crianças, mas tinha 6, fez quanto? 9. O meu vice trouxe 2, fez 11 crianças, fez um grupo de crianças. Oh, glória! E aí formou um grupo de mulher com 4 mulheres. E nós começamos a trabalhar. E Deus honrou aquele trabalho. Em 6 meses nós inauguramos o grupo de jovens com 12 jovens. Levamos para batizar 18 jovens no mesmo ano. E Deus começou a movimentar. E o lugar era dificílimo, porque tinha 2 grandes atrações naquele lugar. Uma era um campo de futebol, e que envolvia a rua toda. No dia de jogo, toda a rua estava lá no campo. Você não podia parar, não tinha ninguém. No lugar que você passava não tinha ninguém. O povo estava tudo lá no campo. E no outro domingo era uma corrida de cavalo que fazia no meio da rua. Era até 6 da tarde. Você não podia ficar na rua, que era cavalo correndo para lá e para cá. Mas aí, orando ao Senhor, o Senhor me deu a estratégia. A gente ia evangelizar nas casas. As irmãs durante a semana saíam, marcavam o evangelismo, e a gente ia evangelizar nas casas. Então Deus operou grandíssimo mesmo. Na minha saída, o trabalho sofreu uma sequência um pouco difícil, de acordo com o movimentar de dirigente. Cada dirigente tem uma formação de ver, porque eu procuro fazer obra para Deus, não faço obra para mim, faço para o Senhor.
mas tem dirigente, com todo respeito, que quer fazer para ele. As pessoas têm que se enquadrar dentro do gabarito dele. Eu sou assim, eu faço assim, eu aprendi assim, eu vivo assim. Então a igreja tem que viver no gabarito dele. A igreja é para viver no gabarito de Deus, porque a igreja é de Deus. Esse trabalho aqui é de Deus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja. E aqui no Salmo 122, eu fiz questão de ler aqui por ser uma noite de aniversário da igreja, 18 anos, a importância. Talvez as pessoas que moram aqui, que residem nesse lugar, achem que isso aqui não tem importância, e muita gente até diz: para que essa igreja aí? Não já tem aquela lá em cima? Muitos crentes lá em cima na sede, eu congreguei ali naquela sede. Pode dizer: para que aquela igreja lá embaixo? Quem é que vai lá naquele lugar? Esquece. Mas o pastor Roberto Menezes trabalhou 7, 8 anos aí nessa igreja da Nova Brasília, e um desses dias ele passou por essa região com um grupo de crentes, porque ele saía mesmo na frente, arrastando todo mundo. Ele arrastava, pegava pelo braço. Ele é grandão, todo mundo, quem conhece Menezes é maior do que Jade aí. Grandão, e dizia: hoje embora. Saía puxando todo mundo e vinha. E aqui, quando ele chegou aqui, que pregaram nessa rua aqui, algumas pessoas aceitaram, e ele sentiu no coração de abrir um trabalho aqui. Sabe por que esta igreja está aqui? Porque existe uma necessidade dela neste lugar. Assim como o homem, o ser humano, vocês aqui precisam de comer pão 3 vezes por dia, porque o seu corpo necessita. Esta rua aqui necessita dessa igreja 24 horas por dia. Talvez você não saiba, não lembre o quanto ela é importante para proteger esta rua das mãos do nosso adversário. Então, queridos, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A importância dessa igreja aqui. 1 Samuel capítulo de número 7, de número 1, versículo 7, a Bíblia diz que a respeito de Ana, quando ela subiu à casa do Senhor e assim entrou, a outra irritava. A Ana era uma mulher atribulada de espírito, sofredora. É aqui nessa igreja que as pessoas entram e recebem refúgio. É aqui que as pessoas entram e descarregam suas mágoas. É aqui que as pessoas entram e descarregam seus caprichos, porque o Senhor desta igreja está aqui em espírito e em verdade para abençoar o povo que entra aqui. Quer ser abençoado? Venha para o culto. Quer ser abençoado? Venha para a igreja, venha congregar, venha participar, venha fazer a obra, que Deus vai lhe abençoar. E a Bíblia diz que Ana, ao entrar naquele culto, naquele salão, só estava o sacerdote ali, lá encostado na coluna do templo. E ela entrava e começou a orar. E a sua voz não saía, ela apenas balbuciava com os seus lábios. E o velho ali olhou assim, a vista já escura, e disse: mulher, até quando vai ficar sarada desse teu vinho? Vai ficar boa do teu vinho? Tu está embriagada. E ela disse: meu Senhor, não me atenha como filha de Belial, mas a tua serva aqui é uma mulher atribulada de espírito, e por essas minhas tribulações eu tenho rogado a Deus e tenho feito um pedido a Ele. E o profeta entendeu e disse: vai em paz, e o Senhor te conceda o que pretende, o que pede o teu coração. O Senhor te conceda o que pede o teu coração. E Ana saiu dali já certa de que a sua vitória já estava na mão. E a Bíblia diz que ela chegou lá na festa, sentou, comeu, bebeu, que antes não comeu e nem bebeu. Antes não tinha alegria nem para comer nem para beber. Agora, saindo do
chegando em casa, chegando ali naquele lugar, comeu, bebeu, e depois foi para a sua terra, foi para a sua fazenda, alegre com a sua família, e o Senhor visitou Ana, e lhe deu a ela um filho que ela tanto esperava. Então, queridas, a importância do templo, porque no templo as pessoas se agregam, no templo a pessoa cultua, no templo é um lugar exclusivo. Você pode cantar em casa, você pode louvar em casa, você pode orar em casa, você pode fazer um culto na sua casa, mas não tem um lugar mais exclusivo, mais importante do que no templo. E essa mensagem que foi dada aqui, do nosso tema, esse que vem sem demora, guarda o que tens, foi dada para quem? Para a igreja. Que igreja? A igreja que estava situada, quem sabe, cidade ou bairro chamado Filadélfia. E essa é a única igreja que o Senhor não apresenta causa contra ela. Todas elas o Senhor decidiu contra ti alguma coisa, mas Filadélfia não. Sabe por quê? Porque Filadélfia estava numa região pobre, uma região montanhosa, uma região que poucas pessoas gostavam de ir. A igreja era uma igreja simples. Filadélfia era uma igreja simples, não tinha ouro. Filadélfia não tinha prata. Filadélfia não tinha muita grandeza que pudesse oferecer ao mundo. Mas Filadélfia tinha um coração puro, tinha uma alma sarada e voltada para servir o Senhor. Então, queridos, no capítulo de Samuel ainda, no 17 e 18, para provar que ir à casa do Senhor vale a pena, Deus resolve mudar a sorte de Ana. Deus mudou a sorte de Ana quando ela vai à casa do Senhor. Aí no capítulo de Salmo, no capítulo 27 de Salmo, verso 4, Davi diz assim: Davi sonha até em levar, ou deseja levar a sua mudança para a casa do Senhor. É tão bom estar na igreja que dava vontade de mudar para dentro da casa do Senhor. Aí ele diz assim: sonha até levar a sua mudança para a casa do Senhor, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. A importância aqui da casa do Senhor é que a gente aprende também no seu santo templo. Aqui a gente aprende na escola dominical, a gente aprende no culto de doutrina, a gente aprende a cantar. Eu aprendi a cantar hino na igreja. Eu gostava muito de ouvir as músicas evangélicas, mas eu aprendi a cantar, a louvar na casa do Senhor quando eu participei da igreja. A primeira igreja que eu congreguei, aonde oficializamos uma igreja perto da minha casa, mais perto, era uma igreja assim, era como daqui, eu morava assim como lá em cima na entrada do Trobogia, ali naquele mercado. Como é que chama aquele mercado? O Novo Mix. Morava por ali, a igreja era mais ou menos como aqui, ou então como em Jaguaripe, ou mais longe um pouco. E a primeira igreja que eu aceitei a Jesus, ela tinha uns 6 quilômetros de distância, e eu ia para lá. Foi lá que eu aprendi a cantar hino. Era lá que eu levava 3 crianças numa bicicleta, e foi lá que eu vi a primeira vez uma pessoa olhar para mim e dizer assim: esse homem é crente de verdade. Eu nunca tinha escutado aquilo. Então, meus irmãos, a importância de estar na casa do Senhor. No Salmo ainda 84, e o verso 3, o salmista fala de espaço, do espaço que todos podem encontrar na casa do Senhor, dizendo: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. É aqui que a gente encontra abrigo nos momentos cruciantes das nossas vidas.
nos momentos difíceis da nossa jornada. Você abre essa porta, às vezes não tem ninguém, mas você abre, entra, encosta ela, dobra o seu joelho e começa a descansar a sua mente no Senhor. E quando você menos espera, você consegue sentir um refrigério que entra no seu coração. A coisa gloriosa que a gente sente de Deus não é que você está orando e você percebe alguém pisando. Não é Deus, não é Deus. Ele fala em você, Ele entra em você. Deus consegue do seu santuário enviar para você uma mensagem de paz ao seu coração, você sentado quietinho aí o Senhor começa a falar no seu coração. Aí quando você menos espera, você percebe que lágrimas começam a descer, sua alma se renova, e logo o Espírito Santo que está em você começa a renovar as suas forças. Você começa a falar línguas estranhas e começa a se alegrar, às vezes sozinho, não tem ninguém, mas o Espírito Santo está ali com você. Você começa a conversar mistério com Deus. Aquela conversa que você está com Ele, só Ele entende o que o Espírito está falando de você para Ele. Quando você fala línguas estranhas, o Espírito Santo começa a falar com Deus de você. Ele começa a falar com Deus de você, porque você está esperando de Deus uma resposta. Não espere que Deus vai usar alguém, botar a mão na sua cabeça e dizer: pode acontecer isso. Pode sim, porque Ele tem profeta para isso. Mas esse ministério profético é um ministério que é muito cauteloso, e o profeta tem que ter muita cautela para ele até alguém pôr a mão em cima da pessoa. E a Bíblia muito recomenda para não colocar as mãos das pessoas precipitadamente. Então assim, mas quando o Espírito Santo renova você, que você começa a falar em mistério com Deus, você não sabe o que você está falando, mas o Espírito Santo fala de você para Deus e traz a resposta de graça para o seu coração. É assim que funciona. Eita Deus maravilhoso! Ainda glória a Deus. No Salmo 93, verso 5, o salmista fala assim, fala da santidade que deve existir na casa do Senhor, dizendo: muito fiéis são os teus testemunhos, e a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A santidade, o que é que ele está falando? Ele está falando de santidade. Agora, se a gente for entrar no processo de santidade aqui, nós temos que ir pelo princípio. Parece que o pastor citou aqui: seguir a paz com todos. Foi isso? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá. Santidade é um estado. O que é um estado? Santidade é um estado que só pertence a três: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a nós pertence a santificação. Por que a santificação? Porque a santificação é um processo que começa hoje e vai terminar onde? Na eternidade. No dia que Deus me levar para a eternidade, eu alcancei o estado de santidade e agora vou estar com Deus para sempre. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou no processo da santificação, porque uma hora eu posso falhar, uma hora eu posso estar desanimado, uma hora eu posso reclamar com Deus alguma coisa, eu posso achar que Deus está sendo injusto comigo, uma hora pode acontecer eu ficar aborrecido com o irmão, aborrecido com o outro. Eu estou no processo da santidade. Eu ainda não sou santo, mas eu estou no processo da santificação. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que passar por esse processo até um dia eu ver Deus face a face e contemplar Ele verdadeiramente como Ele é. E nesse texto bíblico aqui, convinha santidade ao Senhor. Ao adentrar aquela porta, o crente já entra ali assim: Senhor, recebe este culto nesta noite. Não é assim? É ou não é?
Quando eu entro na casa do Senhor, o Senhor recebe o meu sacrifício. Senhor, perdoa o meu pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Aí eu entro, dobro o meu joelho e agora eu vou fazer a minha oferta a Deus na minha oração. Aí vou agradecer a bênção, depois vou fazer a minha petição e vou agora adorar. Quando eu entro no processo da adoração, aí Deus começa a me visitar e o Espírito Santo me renova e eu falo mistério com Deus. E quando eu falo mistério com Deus, o Espírito Santo começa a falar com Deus a respeito de mim. A Bíblia diz que Ele fala por nós, porque nós não sabemos o que pedir a Deus, e Ele intercede por nós a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, convém a santidade à casa do Senhor. Ainda no Salmo 118, versículo 26, o salmista fala da bênção que acompanha os que vão à casa do Senhor, dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nós bendizemos desde a casa do Senhor. Esta casa é do Senhor, ela não pode se fechar. E eu já disse a esse moço aqui, falei para ele: tem certeza da tua chamada? Ele disse: tenho. É muito bom ter certeza, porque essa certeza vai fazer você se sacrificar. E eu nem quero, não vim dar testemunho da minha vida aqui, mas vou dizer, é um preço alto. Mas sabe o que é gostoso? Você sabe o que é gostoso? Eu quero, para a glória de Deus, ó Jesus, pelo amor do teu nome, não põe a tua mão sobre mim, o que eu vou falar aqui, porque tudo que eu fiz na tua obra foi para ti, e não foi para engrandecer o meu nome, mas engrandecer o que o Senhor fez na minha vida. Pergunta em Jardim Esperança, trabalhei 3 vezes em Jardim Esperança. Pergunta na sede aqui se alguém me conhece aqui nessa sede aqui. Pergunta nessas igrejas aqui que alguém conhece o pastor Cordeiro. Alguém vai dizer assim: é um baixinho, é Cordeirinho. Me chama Cordeirinho, me chama irmão Cordeiro, me chama abençoado de Deus. Eu quero ser abençoado de Deus mesmo. Eu não estou nem aí. Se me chama um pastor, eu sou pastor. Se me chama presbítero, eu sou presbítero. Me chama irmão, sou irmão. O que me chama, eu sou. Eu só não sou pecador. Eu sou pecador, mas pecador remido. Sou pecador remido. Muito bem. Então, santidade convém à casa do Senhor. E as bênçãos que acompanham aqueles que vão à casa do Senhor. No Salmo 134, verso de número 1, o salmista diz assim: o salmista menciona o culto noturno, dizendo: o que devemos fazer na casa do Senhor, dizendo: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assiste na casa do Senhor todas as noites. Não é uma vez por semana, não é 3 vezes por mês, é todas as noites na casa do Senhor. Eu passei 5 anos, agora saí 7 de abril. Fui passar 1 ano lá, no máximo 2. Fiquei 5 anos e saí de lá agora porque eu quis sair de lá no fim do ano. Pastor Jader estava até comigo lá, que eu pedi para ir lá participar do culto. E Jader me conhece, ele já congregou comigo, e ele conhece um pouco da minha história, do meu ministério, do trabalho que Deus me confiou. Hoje eu botei uma mensagem para um pessoal que há anos que eu não via. Aí sempre eu falo, boto uma mensagem para a irmã: ô minha irmã, paz do Senhor, Feliz Natal para você. Cadê seu esposo? Como é que vai ele? Feliz Natal para você, para seus filhos e tal. E diga a seu marido que está na hora dele voltar para o lugar dele. Aí o irmão respondeu e falou assim: ô pastor, o senhor é uma bênção de Deus. Quanto tempo que a gente não se vê e o senhor não esquece de nós. Sempre está lembrando de nós. Eu tenho uma missão de Deus, eu tenho uma chamada ministerial de Deus, eu tenho uma paixão pela obra de Deus, eu amo esta obra, e eu sinto dor na alma
vejo essa obra sofrer e não vejo uma pessoa capaz de dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, vamos lá, no capítulo de número 38 de Isaías, verso 20, o rei Ezequias promete frequentar todos os dias a casa do Senhor. Para quê? Para engrandecê-lo, dizendo: Senhor, o Senhor veio salvar, o Senhor veio salvar-me, pelo que, temendo os meus instrumentos, tangindo os meus instrumentos, os louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ezequias estava com uma guerra para enfrentar, uma dificuldade, e ele perguntou: tem tangedor aqui? E o tangedor era cantor, e trouxeram o cantor, e o tangedor começou a cantar, e de repente apareceram umas águas na frente do exército inimigo, e as águas aos inimigos pareciam sangue, e os inimigos disseram assim: o exército que veio pegar a gente se destruiu, vamos embora. Foram embora e largaram Ezequias sem ser perseguido, porque o Senhor usou essa forma para dar um livramento ao rei Ezequias. No capítulo 2 de Lucas, e o verso 36 e 37, a Bíblia menciona uma outra Ana, a qual mesma com 84 anos não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e oração de dia e de noite. Tanto Ana do Antigo Testamento como Ana do Novo Testamento, todas frequentadoras e zelosas pela casa do Senhor, e o Senhor sempre o abençoou. As pessoas que estão sempre zelosos na sua casa, Ele sempre abençoa. Isso custa caro para o crente. Ser zeloso não é barato, custa muito caro, mas se você pagar este preço, Deus vai te recompensar de uma forma muito especial. 1 Timóteo capítulo 3 e o versículo 15, eu preguei isso hoje numa ceia. Eu preguei hoje de manhã na ceia em Vila Canária 2, onde eu trabalhei também um ano, e Deus operou grandemente naquela igreja. Então diz assim: o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, seu filho na fé, sobre o procedimento da casa do Senhor, dizendo: mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Senhor é coluna. A coluna é um pilar de sustentação. Esta coluna, que é a igreja, que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No dia que esta igreja for tirada deste mundo, este velho mundo vai desmoronar, porque o pilar de sustentação vai ser tirado um dia. E se você, igreja, acredita nisso, pode dar um glória bem forte para Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aqui Paulo enfatiza a casa de Deus, a própria igreja do Deus vivo, ou seja, a casa do Senhor, muito mais do que o templo de paredes. A casa do Senhor somos nós somos templos do Espírito Santo. Esta casa, como já disse, é um lugar de abrigo das nossas almas. A gente entra e se abriga aqui, e Deus quer trazer para aqui muita gente aqui neste lugar. Quer mudança? Quer ver Deus operar? Quer ver Deus operar? Está disposto a dar o preço? Queimar caloria? Com jejum, oração, muito trabalho.
Aquele moço ali, ó, congregou comigo. Ele sabe como é que a gente faz. E faz para Deus abençoar. Porque se fosse para mim mostrar, eu tinha morrido há muito tempo. Começar um jejum, meia-noite, 11 da noite, até 18 horas do dia seguinte, na igreja, orando e jejuando. Eu quero ver qual é o diabo que vai fechar a porta de uma igreja, de um pastor que se coloca na mão dele assim. Ao contrário, ela cresce. E sabe, às vezes não precisa nem você ir lá buscar. Quando você menos espera, chega alguém, senta ali no banco. Porque quem manda? Quem manda? Sabe o que está escrito? A Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. É do Senhor, todos estão na mão dele e ninguém escapará da grande mão de Deus, ninguém escapará do juízo de Deus. Se coloque na mão dele. E já de Esperança, uma vez eu falei 24 horas de culto. Os crentes me olhou assim. A irmã falou assim: perdeu o juízo? Não, estou ganhando. Estou ganhando juízo agora. 24 horas de culto. Comecei a anunciar. 15 dias anunciando. A tal dia, eu quero ver se vocês vão me deixar sozinho aqui. Aí teve o culto normal na quarta-feira à noite. E eu falei: o irmão fez o culto, o vice, faz o culto aí, que eu vou chegar mais tarde. Cheguei 11 da noite, com a minha pastinha na mão, minha Bíblia, sei lá. Tinha meia dúzia de crentes assim, já tinha terminado o culto. Dobrei o joelho. Quem veio orar? Veio orar, bota o joelho no chão. Quem não quiser orar pode ir para casa, não tem problema nenhum. Isso é um propósito meu de Deus. Dobrei o joelho. Comecei a orar. Quando deu meia-noite, eu olhei, não tinha ninguém. Só tinha um irmão que estava comigo. Olhei para ele: você, por que você foi para casa? Ele falou: que eu já estou morto mesmo. Eu já estou morto, eu sofri um derrame, Jesus não me matou, eu vou fazer o que em casa? Eu vou ficar com você aqui. Eu falei: é melhor você ir, você sofreu um derrame cerebral, botou quase todo o sangue do corpo pelo nariz, pela boca, e o cérebro dele estava todo cheio de sangue. Eu falei: por que você não vai para casa? Ele falou: eu não vou ganhar nada em casa, eu vou ficar aqui. Aí cantei um hino com ele, fiz uma leitura bíblica, descansei assim uns 30 minutos, fui para o joelho de novo. 2 horas, levantei do joelho, olhei para ele: você não quer dormir um pouquinho não? Lá embaixo tem a secretaria, vai dormir lá. Ele falou: não, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Vamos lá. Cantei hino de novo, dormi. O joelho, fui para o joelho. Joelho. Deu 4 da manhã, eu joelho. Deu 5, eu no joelho. Quando deu 5:30, aí eu vi o portão mexer lá na frente. A porta aberta. Portão lá aberto, sem o cadeado, só a porta da frente fechada. Portão do lado da frente, o cadeado só aberto, só do trinco, e a porta do lado da igreja aberta. A porta da frente estava fechada, mas do lado estava aberta. Aí eu vi alguém arrastando o pé no corredor. Aí olharam, aí veio 2 irmãs assim: o pastor está aqui orando. Eu estou aqui desde 10 horas, minha filha. Aí deu 5, 6, 7. Aí das 6 às 8 tive um bom movimento de crente. Das 8 em diante, eu travado no joelho lá. 8, 9, 10, 11, meio-dia. Aí chegou uma irmã e falou assim: pastor, o senhor não vai comer alguma coisa? Eu falei: eu não trouxe nada para comer. Jesus disse assim:
uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do meu pai. Ela, mas o senhor não vai aguentar? Eu falei, aguento. Ela, não vou, eu vou trazer uma comida para o senhor. Vai dar uma traga. Meu propósito era orar. Aí parei um pouquinho, almocei, o irmão ficou lá no joelho. Aí eu voltei para o joelho, ele falou, vai comer. Ele foi comer. Depois eu falei, vai descansar um pouco. Ele aí botou lá uma colchonete lá, aí descansou uns 30 minutos e eu no joelho. Quando eu encerrei, era meia-noite de quinta-feira. Meia-noite de quinta-feira. Agora eu quero perguntar a vocês se você conhece aquela obra ali de Jardim Esperança. Aqui não tem Nova Brasília, não tem Pau da Lima, não tem aqui Jaguaripe ali, não tem essa aqui, tem uma vila preciosa, mas não, Vila Amorosa, que diz que é uma igreja, que é uma das melhores igrejas da região, não tem. Vai lá em Jardim Esperança para você ver o que Deus ainda está fazendo naquela igreja. Deus entregou na minha mão tudo o que eu queria. E construindo. E sabe o que acontece? As pessoas vêm para os cultos sem você esperar. E a igreja está cheia. Uma igreja que tem mais crente aqui é Jardim Nova Esperança. Igreja mais crente. Não sei se Nova Brasília tinha muito crente. Quando eu estava aqui com o pastor Roberto, nós tínhamos mais de 400 crentes naquela igreja ali, mais de 400 membros que a gente tinha aqui em cima. Hoje eu não sei, mas o valor da casa do Senhor para congregar, o valor é congregar. Você tem que valorizar isso. Não é vir ao culto apenas por vir ao culto. Você tem que vir ao culto e congregar. Congregar é você oferecer a Deus o seu sacrifício. Já leu o Salmo 20? Leia o Salmo 20, vamos ver o que é que ele diz. O Senhor te ouça, não é assim que está escrito? O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Vamos lá, vamos ver aqui o que diz Salmo 20, eu acho que é isso mesmo. Cadê Salmo 20? Estou no 22, aqui Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos, e conceda-te conforme o que deseja o teu coração, e cumpra os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela tua salvação, ó, em nome do nosso Deus, alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele enviará desde o seu santo céu a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantemos e estamos de pé. Salva-nos, ó Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos glórias ao nome de Jesus Cristo para sempre. Agora o Senhor diz para a igreja de Filadélfia: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens. Tem guardado o que para Deus? Para você, para a sua salvação, para a nossa salvação. Guarda o que tens, para que ninguém venha tomar a tua coroa. Glórias ao nome de Jesus. E aqui eu encerro esta oportunidade agradecendo a Deus por este momento de expressar com alegria aqui a sua santa palavra aos ouvidos dos irmãos e todos quanto através deste som pode escutar, porque eu sei que aqui tem pessoas que mesmo na sua casa está escutando. E eu quero só dizer para você mais uma vez, porque eu já falei aqui nesta casa inúmeras as vezes, que Jesus Cristo te ama. Ele te ama muito. Ele deseja salvar a tua alma. Ele tem algo precioso para você, meu amigo.
teu coração, mas eu te chamo nesta noite e eu te digo nesta hora que Deus te ouça neste momento de angústia que você está passando, e o nome do Deus de Jacó venha te proteger. Mas você precisa aceitar a Cristo como seu único e eterno Salvador, porque Ele continua sendo o Salvador do mundo, Ele continua sendo o grande libertador, Ele continua sendo o grande provedor, Ele continua sendo o grande protetor da humanidade. Venha a Cristo nesta noite e Ele tem algo especial para você. Aleluia! Glória e glórias, glória, glória ao nome de Jesus. Quero aqui agradecer, muito obrigado, irmão Luan, irmão Ademilson, para não esquecer mais. Que Deus abençoe vocês, e quero dizer para vocês que Jesus, que o Senhor Jesus, anote isso, vai fazer um movimento aqui através de você, mas você precisa fazer alguma coisa que Ele quer, e Ele vai dizer a você que Ele quer. Agora Ele só vai dizer a você se você orar, e não é uma oração de 2 minutos não, sabe? Quando eu ia para a igreja católica, eu dobrava o joelho no banco e fazia assim, pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus. Voltava e sentava. Tem irmãos que assim chegam na igreja, dobra o joelho, quando você pensa que ele ajoelhou, ele já sentou. É isso mesmo. Mas Deus não faz acepção, e Ele está enviando. Ele enviou esse casal aqui de jovem. Tem filho? Tem 2 filhos? Cadê o baterista? Aquele menino ali? Pronto, já tem a banda formada aí. Daqui a pouco aquele de lá está tocando guitarra. Pronto, aí já está a banda pronta. Então assim, mandou esse casal aqui, porque Deus vai usar esse casal. E você, minha irmã, quantos você tem? 28 anos? Você sabe quantos anos tem a minha filha mais velha? Vai fazer 50. E a minha mais nova já fez 45. Então assim, a minha caçula fez 44, aliás. Que uma fez 48, 47, 48, 47, 45, 47, 46, 45. A minha caçula vai fazer 45. Então assim, essas meninas eu carreguei nas costas para levar para a igreja, todas, e graças a Deus são todas cristãs, todas elas bem meninas, bem crente, para a glória de Deus. Então assim, filho não atrapalha você ser crente, filho não atrapalha você buscar o Senhor. Agora uma coisa, você precisa só querer fazer. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando eu vejo um casal de jovens desse, numa igreja dessa, eu fico feliz. A minha palavra para ele diz assim: vai nesta tua força, e o Senhor tem coisas grandes para fazer, com certeza. Pode me chamar que eu venho aqui de novo. Eu venho num culto de oração, bate semana de oração, bate semana de oração. Em 7 de abril eu trabalhava assim, ó, tá lá, pergunta lá, uma semana com os jovens, no mês seguinte uma semana com as senhoras, no outro mês uma semana com os senhores, no outro mês uma semana com a criança, no outro mês uma semana com os adolescentes, no outro mês uma semana com os novos convertidos. 5 anos, não teve muito fruto não, mas teve 27 batismos, teve 9 casamentos, e algumas pessoas que estavam afastadas que vieram para o Senhor. Então eu quero dizer para você, se Deus enviou você para aqui, e você tem certeza que Ele mandou, pode acreditar e pode escrever. Pode escrever. E se coloque na mão dele, porque vai acontecer. O Deus que eu sirvo é o que faz. O homem não faz
só usa o homem. E ele faz. Eu fiz um culto de maravilha lá em Jardim Cajazeiras 2, e as irmãs dirigiam o culto, era uma tarde, e não teve resultado nenhum. E eu falei: Senhor, as mulheres jejuaram 4 meses, e eu esse tempo todo orando para o Senhor abençoar esse culto, e não está tendo resultado nenhum. O Senhor diz assim: você não está lá no culto, você não está lá, foi você que projetou, então você tem que mudar o horário do culto. Eu falei: mas como é que eu vou botar esse culto? Aí pensei assim, era quinta-feira de tarde, e eu botei para quarta de noite, que à noite eu podia estar lá. Não tinha culto na igreja, então eu botei culto das maravilhas e culto pela construção. Aí foi coisa que aconteceu. Quarta-feira à noite, era quarta-feira, toda quarta-feira, que o nosso culto de doutrina era terça-feira. Então o culto de maravilha era quarta-noite. Minha irmã, porque assim, quando você lê que no lugar que Jesus chegava, ele não podia se ocultar. Jesus se escondia de alguém. Para Jesus ter sossego, ele tinha que sair escondido, e às vezes ele tinha que se envoltar, ou seja, ele passava no meio da multidão e ninguém percebia que ele passava, e ele ia para o monte orar, fazer vigília. Mas quando ele estava no meio da multidão, ele era cercado pelas pessoas. Alguém vai chegar ali e vai ver algo diferente aqui, vai parar ali, pode anotar, vai parar, depois vai vir, vai descer, vai sentar ali, porque aonde Jesus está, ninguém vai poder ocultar a sua obra. A Bíblia diz que ele foi para a região de Ciro Fenício, e de repente, quando ele entrou numa casa, já uma mulher chegava atrás dele gritando: Senhor, socorre-me. E os discípulos: Senhor, se você quiser, eu vou mandar essa mulher embora. Ele disse: não, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele parou, a mulher encostou e disse: Senhor, a minha filha está em casa, miseravelmente endemoniada. Jesus disse: que tenho eu com isso? Eu tenho alguma coisa com a tua filha? Tu não sabe que eu não posso tomar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorros? Eu não posso tirar o pão da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela disse: eu sei, mas sei que os cachorrinhos se alimentam com a migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ele disse: vai em paz por esta palavra, e a tua filha ser curada deste mal. No lugar que Jesus está, nada fica oculto.